nos dois textos principais que utilizamos ontem na nossa meditação. Hebreus capítulo 2, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. O segundo texto, no capítulo 5, versículos 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado porque nos tens dado Tua presença e Tua palavra nesses dias de comunhão. Suplicamos, de igual modo, a Tua assistência para mais esse tempo com Tua palavra aberta diante de nós. Sê propício a nós. Estende a Tua mão de misericórdia, por Tua fidelidade, fala aos nossos corações. Desejamos ouvir da Tua boca, ainda que uma palavra. Abrimos-nos a Ti, Senhor. Suplicamos a provisão plena do Teu Espírito Santo, para nos ajudar a compreender a Tua palavra e sermos por ela transformados. Assim nos entregamos nas Tuas mãos. Cuida dos assuntos que envolvem esse tempo, esse ambiente, as nossas vidas. Alcança para Ti um ambiente genuinamente espiritual, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Te suplicamos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, ontem nós demos um primeiro passo dentro dessa epístola aos Hebreus e nós destacamos uma frase no capítulo 10, que eu gostaria que nós também a relêssemos, capítulo 10, verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E nós dissemos que, pelo menos por um ângulo de estudo dessa epístola aos Hebreus, esse seria um verso-chave para esta abordagem. Ou seja, um dos temas proeminentes da epístola aos Hebreus é exatamente este aí citado nesse versículo. Hebreus vai falar sobre a grandiosidade do sumo sacerdote que temos, e tendo grande sacerdote. E a epístola aos Hebreus irá nos ensinar sobre a casa de Deus nesse prisma. Então ontem nós já falamos, introduzindo, que a epístola aos Hebreus é muito distinta dos outros escritores do Novo Testamento. Dissemos que Pedro enfatiza a casa de Deus como um templo de pedras vivas. João enfatiza a casa de Deus como uma família de muitos filhos. E Paulo enfatiza a casa de Deus como sendo um corpo de muitos membros. É certo que Paulo também usa os outros termos. Ele usa templo, santuário, ele usa família, mas não é a ênfase de Paulo. Sem dúvida, a ênfase de Paulo é o novo homem da nova criação, esse homem coletivo que tem Cristo como cabeça e a igreja como um corpo de muitos membros. A epístola aos Hebreus é distinta das três ênfases, então ela apresenta uma quarta ênfase. Ela vai falar sobre um sumo sacerdote celestial que ministra a um santuário. Esse é o tema de Hebreus. E se isso é assim, então é indutivo
que o grande assunto de Hebreus, ou podemos dizer o grande tema por esta abordagem, é que nós temos acesso a Deus. Então, resumindo um pouco do que falamos ontem, em poucas frases, há um lugar onde o Deus Santíssimo habita. Na linguagem do livro de Hebreus, esse lugar é chamado de os céus. Hebreus 9 diz que o nosso Senhor Jesus comparece agora nos céus, diante de Deus por nós. Então, a presença imediata de Deus é chamada na Epístola aos Hebreus de os céus. Há outras conotações para essa palavra, os céus, na Bíblia. Então, nós estamos tratando de Hebreus, e em Hebreus, os céus, ou o céu, tanto faz no plural no singular, significa a presença imediata de Deus. Isso é uma grande coisa nessa epístola, nós vamos entender por quê hoje e particularmente amanhã, quando nós entrarmos no assunto do sumo sacerdote, que dissemos para os irmãos que iríamos fazer essa abordagem. Talvez leiamos todos, ou quase todos, os 10 textos dentro da Epístola aos Hebreus, onde a palavra sumo sacerdote, se referindo a Jesus, é citada. E quão lindas são essas menções, cheias de aplicação, de encorajamento, também de exortação, para que nós vivamos uma vida no Santíssimo. Porque, como dissemos, o grande tema de Hebreus é que um acesso foi aberto. Então, o Deus Santíssimo habita nos céus, que fala da sua imediata presença, onde ninguém está, a não ser aqueles que, circundando, digamos, essa presença, mesmo que ainda não tenham aquele acesso imediato, no sentido de que o nosso Senhor Jesus teve quando ressurreto, é claro, né? Mas há aquelas hostes angelicais, 4 seres viventes, 24 anciãos e etc., que então adoram o nosso Deus diante dessa glória que eles contemplam. Isso é uma verdade. Mas no sentido de o acesso à presença imediata de Deus, isso era como um véu cerrado, até que o homem obediente até a morte de cruz, ele rasga esse véu, tipificado pela sua própria carne, como o capítulo 10 vai nos ensinar, e ele entra na presença imediata do Deus vivo, onde ninguém teria acesso, nem mesmo anjos, nem arcanjos, nem serafins, nem ninguém. Então essa é a grandiosidade do livro de Hebreus. É assim que a visão de Jesus, cujo nome no singular é usado muitas vezes no livro de Hebreus, a palavra desacompanhada de Cristo ou de Senhor. Observe, lendo cuidadosamente a epístola, você vai encontrar muitas menções do termo Jesus exclusivo, sem o termo Senhor, sem o termo Cristo, porque a ênfase é sobre o homem Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, o Jesus de Nazaré, e o que foi provido através dessa vida santa para nós, para podermos ter e viver num acesso permanente a Deus. Então, o Deus Santíssimo habita do lado de lá do véu, nos céus. O Filho de Deus veio viver do lado de cá do véu. Então, o Verbo eterno, o Cristo da eternidade, o Filho gerado, não criado, luz de luz, como dizia Atanásio, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Então o Filho eterno veio viver do lado de cá do véu, se revestindo de carne humana plena, com espírito humano, alma humana, corpo humano, sentimentos humanos, desejos humanos, inclinações humanas, fraquezas humanas, vulnerabilidade humana. Nunca deixe de ver o seu Senhor assim. E então ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Vivendo do lado de cá do véu, o que ele proporcionou? Ele proporcionou para nós, por causa de sua obediência até a morte e a sua aprovação quanto à sua vida humana, então ele proveu para nós um rasgar do véu para que a presença imediata de Deus fosse acessada.
Em primeiro lugar, por Ele mesmo. Cristo Jesus, o homem Jesus, vive na presença imediata de Deus, mais que isso, até mesmo no trono da majestade nos céus. Hebreus cita isso 4 vezes, assentou-se 4 vezes, esse termo aparece em Hebreus, cada um num contexto diferente. Veja a riqueza dessa epístola. Assentou-se 4 vezes, mencionado, e cada uma das menções tem um contexto diferente, ou seja, assentou-se para isso, assentou-se para aquilo, assentou-se para aquilo e assentou-se para aquilo outro. 4 menções. E ele assentou-se ali por méritos. Todos nós estamos, no que concerne então a vinda do Espírito, já podemos desfrutar essa comunhão com Ele. Todos nós estamos nessa relação com Ele por graça, e um dia entraremos além desse mesmo véu, haveremos de vê-lo como Ele é, por graça. Ele é o único homem que está ali por mérito. Isso certamente ocupa um lugar singular nos nossos corações. É por isso que nós o adoramos. Ele está lá por mérito. Todos estaremos lá com Ele por graça. Então, amados irmãos, esse homem é apresentado assim na epístola aos Hebreus. Ontem nós destacamos nesses 2 textos, capítulo 2 e capítulo 5, a importância e também a beleza da palavra aperfeiçoado, para que nós não possamos ter pensamentos, me permitam dizer, até mesmo indignos do nosso Senhor Jesus, como se Ele fosse ou um semideus ou um super-homem, não é? 2 lados equivocados de uma mesma moeda. Ele nem era um semideus e nem era um super-homem. Ele era totalmente Deus, como sempre foi, nunca perdeu sua natureza, mas se despindo de sua glória relativa a esta natureza. Não há como se despir da sua natureza, Ele sempre é o que é, mas Ele se despe da glória e dos direitos a receber adoração por causa da glória que tem, e Ele se veste de natureza humana plena, então plenamente Deus e plenamente homem. De novo citando Atanásio, as 2 naturezas concorrem, não no sentido de competem, mas no sentido de correm juntas. Essas 2 naturezas concorrem sem mistura, sem confusão e sem fusão. Plenamente Deus, plenamente homem. Esse é o mistério da encarnação. Então, queridos irmãos, esse Jesus é descrito em Hebreus como tendo sido aperfeiçoado. Então essa palavrinha é tão linda e tão significativa, porque nós vamos vê-lo vivendo, aí vamos para os 4 evangelhos, não é? E vamos ver Jesus vivendo a sua vida humana, frágil, vulnerável, inclusive a tentações, a ataques do inimigo, a fome, a angústia, né? Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Há conflitos com relação a decisões interiores. Meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero. Essa é uma batalha da vontade, mas seja o que tu queres. Ou, em outras palavras, também dos evangelistas, não se faça minha vontade, mas sim a tua vontade. A batalha do Getsêmani é a batalha da vontade. É a última cidadela a ser conquistada na nossa vida humana, não é? Nossas emoções são mais facilmente atingidas e não é assim. Muitas vezes ouvimos a palavra do Senhor e nós vamos às lágrimas, não é? Nossas emoções são o primeiro terreno a ser atingido. Mas e a nossa vontade? Qual é a resposta que a nossa vontade dá quando nossas emoções são tocadas? Muitas vezes nenhuma. Nossas emoções são tocadas aqui e a partir daquela porta ali, a nossa vontade é a mesma. A vontade não foi quebrada, a vontade não foi conquistada. Então a última cidadela a ser conquistada no coração humano é a vontade. Então você vê o valor do Getsêmani. Agora, irmãos, qual é a diferença, digamos assim, entre o Senhor e nós no Getsêmani? Seguindo esse assunto do Senhor aperfeiçoado um pouquinho mais. Por causa da intromissão do pecado no jardim e no coração do homem em particular, nós nascemos em pecado.
Então nossa vontade tem desejos corrompidos. Com o nosso Senhor não era assim. Ele não tinha desejos corrompidos. Todos os seus desejos eram desejos santos, mas eram desejos. E por causa do seu desejo santo, de nunca perder de vista a face de seu Pai, é que nós podemos dar uns passos, ainda que trêmulos, para dentro desse terreno santo, chamado Getsemane. Essa transação única, bendita, sagrada, entre Deus o Pai e Deus o Filho, na qual ninguém pode participar. Você se lembra que ele chama 3? Isso mostra a necessidade que o Senhor tinha como homem de companheirismo espiritual. Vigiai aqui e orai comigo, não é? E ele vai orar a primeira vez, volta e os acha dormindo. Pedro registra, ele que está por trás do evangelho de Marcos, as informações são de Pedro, é a pena de Marcos e as informações de Pedro, a história de Pedro. Então Marcos é o único que registra o que Pedro sabe, uma memória dolorosa, entre outras, que são registradas no evangelho de Marcos. Marcos registra que o Senhor olha para Pedro e diz: Simão, tu dormes? Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Pedro, através de Marcos, faz questão de registrar isso, porque agora, quando esse evangelho foi escrito, nós temos um outro Pedro, não é assim? Então ele passa essa informação para Marcos, para que então fique muito claro que o nosso Senhor, nessa hora de angústia, de sofrimento, de batalha, a maior batalha do ser humano, nosso Senhor a viveu, a batalha da vontade, e ele não encontrou nenhum companheiro de intercessão, nenhum suporte, todos dormiram nessa transação santa. E qual era o seu desejo santo no Getsemane? É que ele nunca e por nada perdesse de vista a face do seu Pai. Esse é o ponto, amados irmãos, que mesmo como falamos de modo trêmulo, nós precisamos nos aproximar, porque sondá-lo nós nunca conseguiremos, homem nenhum, mas aproximar nós conseguimos. O conflito do Getsemane é um conflito entre a vontade do Pai e a face do Pai. O que nosso Senhor Jesus abominava no seu coração era perder a face gloriosa do seu Pai. Ele podia perder todos os seus discípulos. Ele podia ser traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos. E foi o que aconteceu. Mas havia algo que ele não suportaria: perder seu Pai. Por isso ele ora Abba, que significa meu Paizinho. Abba, se é possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, eu não posso perder de vista o teu rosto. Posso perder todas as coisas, mas não perder o teu rosto. Mas, amados irmãos, se na vida desse homem que foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, ele sempre pôde fazer a vontade do Pai em todas as coisas. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Se ele poderia em todo o tempo fazer isso, e foi o que ele fez, e por outro lado, ele podia em todo o tempo ver a face do Pai, e foi essa a sua experiência de vida, fazendo a vontade de Deus sempre, vendo a face sorridente do seu Pai sempre. Agora chegou o momento, amados irmãos, em que a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e ver a face de Deus não poderiam mais seguir juntas. Elas entraram em rota de colisão. Ele teria que escolher: ou ele permanece vendo a face do Pai, mas ele teria que abrir mão de fazer a vontade do Pai. Porque qual era a vontade do Pai? É que o grão de trigo que caiu na terra morresse para que não ficasse só, mas produzisse muito fruto. Hebreus 2:10, que acabamos de ler: o desejo do Pai, aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, é conduzir muitos filhos à glória. Isso não seria possível se nosso Senhor Jesus decidisse: eu não perderei de vista a face de meu Pai.
Agora a pergunta é: ele tinha direito ou não de tomar essa decisão? Sim, porque ele tem mérito. Os céus já haviam se aberto 2 vezes para ele, uma no início do seu ministério e outra 3 anos depois, e a mesma voz foi ouvida. Em outras palavras, aquela voz está dizendo: não há nenhum homem como este. Este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Então sim, irmão, ele era o único homem que tinha direito de escolher não perder de vista a face de seu pai. Mas então ele não faria a vontade de seu pai, que era conduzir muitos filhos para a presença imediata de Deus, a glória. Qual decisão ele tomou? Perder de vista a face de seu pai, para que aqueles que nunca viram essa face pudessem um dia vê-la. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus que disse de trevas, esse éramos nós, resplandecerá a luz. E Ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória, um conhecimento que só Ele tinha. O conhecimento da glória de Deus só o Filho tinha. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Então Ele decidiu perder de vista a face gloriosa do seu Pai, para que nós pudéssemos conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Esse foi o conflito do Getsemane. Um passo mais para nós seguirmos. Quando você lê Hebreus 5, que você ainda deve ter aberto aí, Hebreus 5, de 7 a 9, você viu o que você leu? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, vírgula, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, vírgula de novo, porque está dizendo que ele está nos dias da sua carne e ele está vivendo um momento em que ele oferece forte clamor com lágrimas. E aí o texto segue: a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A que ponto da vida de Jesus esse texto está se referindo? Irmão, irmã, parece que não há nenhuma dúvida, é o Getsemane. Foi ali que o nosso Senhor ofereceu com um forte clamor e lágrimas: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então o que foi que ele orou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Muito claro. E diz que ele foi ouvido por causa de sua piedade. Quando ele não foi ouvido? Então quando ele fez essa oração, ele foi ouvido. Mas o que aconteceu? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, amados irmãos, nosso Senhor orou no Getsemane com esse vigor, lágrimas, convulsão interior. Por quê? O que ele temia? A quem o podia livrar da morte? Nos parece muito claro que nosso Senhor, homem como é, temia sofrer um colapso no Getsemane e morrer ali mesmo. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. E ele foi ouvido por causa de sua piedade. O que aconteceu no Getsemane? Sabe o que Deus, o Pai, faz? Envia um anjo. Há muitos eventos de anjos ligados à história do nosso Senhor, você sabe disso, desde que ele nasceu, não é? Prestando serviço a ele. Na tentação foi a mesma coisa. O diabo deixou e vieram anjos e o serviram. No Getsemane a mesma coisa. E um anjo desceu do céu, e Lucas vai dizer, e o fortalecia. Você prestou atenção nessa palavra? Jesus precisa ser fortalecido, Ele não é Deus, Ele não é o Todo-Poderoso. Você compreende, irmão? Ele viveu como homem, sendo Deus. Me permita com toda reverência usar uma expressão que pode te ajudar a sempre pensar nela. Se você tem aí uma Scania poderosa,
com 2 cavalos para transportar sei lá quantas toneladas, um motor imenso, capaz de fazer um estrago, não é? E você aciona aquele motor, mas deixa o câmbio em ponto morto, esse motor não tem nenhum significado, valor prático, eficiência. Digamos assim com toda a reverência. Nosso Senhor nunca deixou sua divindade, isso é impossível, Ele é Deus. Mas Ele colocou a divindade em ponto morto. Compreendeu? Para que Ele vivesse como homem. Porque se Ele não vive como homem, nós não temos redentor nenhum. Ele teria que ser provado em todas as coisas. Experimentar a vida humana com tudo o que ela significa. Então, amado irmão, assim Ele foi aperfeiçoado. E pôde se tornar, na linguagem do capítulo 5 aí de Hebreus, a fonte da salvação eterna. A palavra autor que aparece aí, ela é um pouco distinta na língua original da palavra autor do capítulo 2, onde diz autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Se você for fazer o seu estudo, você vai ver que são 2 palavras traduzidas como autor, diferentes na língua original. E essa palavra do capítulo 5 fala de fonte da salvação. Porque nós temos uma fonte de salvação nele. Por quê? Porque ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que linda é essa epístola. Agora, quero sugerir para os irmãos, para terminar esse tópico que começamos ontem, podemos dar um segundo passo. 3 áreas particulares em que nosso Senhor foi aperfeiçoado. A primeira já citamos, já falei sobre ela, então vou só citá-la mais uma vez para efeito didático. A vontade do Senhor, a vontade de Jesus foi levada à plena submissão. Se, como nós citamos ontem, as inclinações dele desde seu nascimento, as inclinações dele eram santas, os pensamentos dele eram santos. Por quê? Porque nele não havia pecado, não é? Mas embora as inclinações, pensamentos e desejos fossem santos, eles eram santos como uma disposição, quando ele era uma criança, quando ele era um menino, uma disposição santa, mas não era desenvolvido, experimentado, maduro ou perfeito no sentido em que o Hebreus usa o termo, não é? Maduro, provado, testado. Então essa disposição, essas inclinações santas deveriam ser todas testadas, para que ficasse claro até que ponto iria essa santidade, essa disposição mental agradável a Deus, essas inclinações santas. Então ele foi testado em todas as coisas. Então a vontade do Senhor foi levada à plena submissão, primeiro terreno. E lembre-se que aí está o terreno mais importante, a vontade, como já explicamos. Segundo terreno, ele foi aperfeiçoado, isso quer dizer que o caráter de Jesus foi moldado. Parece para você estranho dizer isso? Espero que não. Porque se ele é homem, então ele passou por um processo em que o caráter dele foi moldado. Nós já falamos que aos 12 anos ele teve a primeira convicção de messianidade. Não sabias, falando ao seu pai e à sua mãe, que me cumpria estar aqui cuidando dos negócios de meu pai. Ele não estava se referindo aos negócios da carpintaria, que ficou lá em Nazaré, né? Ele estava se referindo aos negócios do seu pai celestial. Então, a partir daí, em particular, a partir daí, o caráter desse homem está sendo moldado. São mais 18 anos pela frente, até os 30 anos, quando ele atinge então essa maturidade, caráter moldado. Então ele entra no seu ministério. O grão de trigo começa a caminhar para a morte a partir do Jordão, porque o seu caráter foi moldado segundo o terreno. Você vê essa expressão no termo aprendeu. Muito bonito. Porque se nosso Senhor vivesse de uma forma não humana, mas sim divina, ele não tinha nada que aprender. Deus é onisciente, sabe tudo, sobre tudo, em todos os momentos. Então aprendeu não se aplicaria a ele. Mas ele viveu uma vida humana. Então aprendeu, caráter moldado. E a terceira, irmão, e aqui eu queria ilustrar
com um texto para você, por favor. Abra Lucas capítulo 2. Vamos de novo, com a ajuda do Senhor, nos deleitarmos na beleza desse texto. E aqui vai a terceira área. Vamos citá-la primeiro antes de ler o texto. Então, primeiro, a vontade do Senhor levada à plena submissão. Segundo, o caráter do Senhor moldado pelos sofrimentos. Sofrimento molda caráter. Por isso, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Por isso, Pedro nos encoraja tanto na sua epístola a suportarmos essa leve e momentânea tribulação. Paulo também diz isso na segunda epístola aos Coríntios, né? Capítulo 4. Pedro também vai dizer a mesma coisa. Essa fé, ainda que provada pelo fogo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, a mesma ênfase. Esses sofrimentos, segundo Deus, em Cristo, eles moldam caráter. Foi assim com o nosso Senhor. Aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado. Terceira área, vamos citá-la então antes de ler: dependência de Deus. Veja isso, irmão. Eu gostaria que você então levasse para casa para meditar, estudando os evangelhos. Jesus crescendo em dependência de Deus. Dependência de Deus e obediência. Elas foram sendo então manifestas a partir do momento em que o Senhor entra no seu ministério, a partir do Jordão, e desenvolve o seu ministério. Então você vai vendo passo a passo a dependência de Deus, a obediência a Deus em cada conflito. Os conflitos vão se apertando, você se lembra, não é? As circunstâncias ao redor dele vão fechando o cerco, e cada vez mais sua dependência de Deus e sua obediência a Deus são crescentes, até o Getsemane. É claro que finalmente até a cruz, não é? Mas o Getsemane foi o marco, onde essa obediência vai ao seu clímax, quando ele diz: não seja como eu quero, não se faça minha vontade. Então, dependência de Deus e obediência a Deus. Agora, o texto de Lucas 2, queridos irmãos, esse médico grego, tão querido de Paulo, o amado Lucas, que o serviu de modo tão fiel até que Paulo abandonasse essa vida e completasse sua jornada, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever um maravilhoso, um magnífico evangelho. Tive a informação ontem, me parece, que o Evangelho de Lucas de Campbell Morgan foi traduzido para o português. Não sei se já está disponível, mas essa é, sem dúvida, a melhor obra sobre Lucas. Comentário de Lucas de Campbell Morgan. Se não está, estará aí há pouco, disponível em português. Esse texto de Lucas capítulo 2, amados irmãos, expõe esse assunto do nascimento do nosso Senhor, do significado dele, dos anjos estupefatos olhando para ele. Então eu queria ler alguma coisa dessa narrativa por um propósito específico. Nós vamos em seguida ao Salmo 22, para nós ilustrarmos essa última área que foi citada aí do nosso Senhor aperfeiçoado. Aperfeiçoado na vontade, aperfeiçoado no caráter e aperfeiçoado na dependência de Deus e na obediência a Deus. Então essa linda narrativa diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Agora escute bem: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Esse versículo, em outras palavras, está registrando o que Paulo chama em Gálatas de vindo, porém, a plenitude dos tempos. Chegou o momento. Vindo a plenitude dos tempos. Quando tudo estava preparado, amados irmãos, até estrategicamente, o Império Romano em vigência, as estradas, que não havia antes nada disso, né? Era só trilha aberta em mato, né? Rústica. O Império Romano, estradas por todo o Império, para que o Evangelho fosse divulgado, em todos os sentidos, plenitude dos tempos, no relógio de Deus, na cronologia de Deus. Então, veio a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi.
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Não é linda a simplicidade do relato? Um casal pobre, que teve que fazer a jornada lá de Nazaré, cumprindo o decreto do imperador lá de Roma, à cidade de Belém, para fazer o seu alistamento, porque isso foi ordenado. Estando eles ali, olha essa frase: aconteceu completarem-se-lhe os dias. Ora, irmão, por que não se completaram em Nazaré? Porque há uma profecia em Miqueias, que dizia que o rei nasceria de Belém, Efrata, que de maneira nenhuma é a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o rei, aquele que há de apacentar Israel. Então, quando Maria caminha grávida de muitos meses, não é? E chega a Belém, completam seus dias. Que lindo relato. Então é dito mais assim: e ela, escute isso, verso 7, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Toda mulher, quando dá à luz o primeiro filho, tem seu filho primogênito, não é? Mas de quem que esse versículo está falando? Ela deu à luz ao seu filho primogênito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então o texto continua assim: enfaixou. Sabe, estudando essa palavra, o que você vai encontrar? É uma referência às fraldas. O que você acha, irmão? O Verbo criador de fraldas, aquele pela qual todas as coisas existem. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. Ele está aqui de fraldas. Que maravilha! Encarnação. Então é dito assim: enfaixou e o deitou numa manjedoura. Nós vamos ver por que isso. Isso seria um sinal para os pastores que estavam ali. Ora, irmão, quando esse Verbo se fez carne, o grande homem na face da terra se chamava César Augusto, não é? Ele estava lá em Roma. E esse menininho estava lá na pequena Belém de Judá. Porque a relação dele com ele, César Augusto, era nenhuma. Os sacerdotes, escribas e fariseus, que deviam representar a Deus, estavam em Jerusalém. Mas ele estava na pequenina Belém de Judá. Porque os sacerdotes, escribas e fariseus também não tinham nada a ver com ele. Nem o governo civil, nem o governo religioso tinham nada a ver com ele. Então, deitou numa manjedoura. E olha essa frase agora: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ah, irmãos, se o povo de Belém soubesse quem estava nessas fraldas, todas as hospedarias de Belém abririam suas portas. Mas esse santo de Deus estava velado por carne humana, um bebê, Emanuel, Deus conosco. Havia naquela mesma região pastores, não César Augusto, não sacerdotes, não escribas, não mestres da lei, não fariseus, pastores, cuidando de rebanho de ovelhas. Sabe por quê? O grande pastor de Israel, assim ele é revelado tantas vezes no Velho Testamento, ele decidiu que quando o seu filho se fizesse carne, os primeiros que teriam essa notícia seriam simples pastores de rebanho. Não César Augusto, nem o sumo sacerdote Anás, nem Caifás, nem os escribas e nem os fariseus. Os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos. Então é dito, verso 9: e um anjo do Senhor, aí está,
um anjo do Senhor, a primeira vez. Irmão e irmã, Paulo, quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo 3,16, ele diz assim: grande é o mistério da piedade. Lembra-se? Qual é o mistério da piedade? Aquele, o Cristo eterno, que foi manifestado na carne. Ele foi justificado em espírito e contemplado por anjos, e pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, enquanto o Verbo Filho eterno estava no seu lugar de glória, ele é o resplendor da glória, Hebreus 1, e a expressão exata do ser de Deus. Enquanto ele estava nessa posição, digamos assim, todos os anjos, todas as hostes angelicais olhavam para ele e o adoravam, porque ele é quem é. Mas um dia no relógio de Deus, esse Filho Verbo deixa o trono e se veste de carne humana. O que acontece com os anjos? Agora eles não têm objeto de adoração nos céus. Agora eles têm que voltar os seus olhos para a terra. E é isso que acontece em toda a história humana de Jesus. Isso é maravilhoso. Há muitos eventos. Já citamos os anjos socorrendo na tentação, os anjos socorrendo no Getsemane, os anjos socorrendo logo após o Getsemane, quando vem o Senhor falando a respeito de socorro de anjos. Logo após a oração do Getsemane, quando o Senhor se levanta, o assunto termina, ele ora 3 vezes sobre aquilo, a batalha foi vencida, como nós já explicamos, a batalha da vontade. Então ele se levanta, chama os seus discípulos e vai caminhar finalmente para a cruz. Então Pedro saca a sua espada, você se lembra? Quando aquela escolta veio prender o nosso Senhor. E Pedro, como bom pescador que era, mas mau guerreiro, então ele mira na cabeça do servo Malco e acerta só a orelha. Sorte do Malco que o Pedro era pescador, né? Então a espada passa na orelha do Malco e nosso Senhor faz o quê? Diz o quê para Pedro? Embainha a tua espada. Escute o que o Senhor diz: não sabias vós que se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai agora, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mais uma vez, amados irmãos, os anjos estão boquiabertos, porque eles estão vendo aquele que é, que era e que há de vir. Eles estão vendo aquele por cuja causa tudo existe. Nele foram criadas todas as coisas. Eles estão vendo esse Filho eterno, glorioso de Deus, se submetendo à morte de cruz. Digamos que os anjos estavam aguardando um sinal, talvez um sinal de olhar, um olhar para o céu, talvez um sinal de dedo, assim, um movimento, em que então as 12 legiões de anjos descessem ao comando dele e destroçassem o Império Romano e estabelecesse um reino de justiça aqui na terra, que ia durar só por pouco tempo, na verdade, até a nossa morte, porque quando nós morrêssemos, todos nós íamos para o inferno. Era isso que ia acontecer, não é? Porque nós não seríamos justificados dessa maneira. Compreende, irmão? Então os anjos estão boquiabertos, porque eles estão vendo o que esse homem, que é o Filho de Deus, está fazendo. Eles aguardam um sinal que não vem. E ele diz a Pedro: embainha a tua espada. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Que cálice era esse? A cruz. Quando os açoitados caminhavam do patíbulo para a cruz, eles recebiam vinho misturado com mirra ou com fel. Algumas mulheres piedosas teriam que partir de mulheres, não é? O coração amável das mulheres, por pena daqueles homens tão destruídos, açoitados, que iam ser crucificados, elas ficavam à margem do caminho entre o lugar do açoitamento e o lugar da crucificação. Quando eles passavam, elas ofereciam para eles um vinho misturado com mirra ou com fel, um anestésico, um entorpecente, para que eles pudessem suportar um pouco mais essa coisa terrível que era a crucificação. Fizeram isso com Jesus, mas é dito nos evangelhos: ele não o quis. E outro evangelista diz: ele não quis beber.
porque ele beberia o cálice que o Pai lhe deu, sem nenhum entorpecente. Há muitos motivos para isso, amado irmão, mas há um muito especial. Da cruz, porque o amado servo de Deus, obediente até a morte, ele não está entorpecido, ele pode até mesmo ver a sua mãe no meio da multidão, com o amado João, e ele pode fazer provisão para ela da cruz. Irmãos, quando nós estamos com uma dor de cabeça, nós só pensamos em nós mesmos, não é? Em nada mais, só na nossa dor de cabeça. Nosso Senhor está açoitado, cuspido, escarnecido, esbofeteado e crucificado. E ele vê a sua mãe no meio da multidão. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João: eis aí a tua mãe. Sabe quem estava ali ao pé da cruz? Um centurião, segundo a história, chamado de Longinos. Quando nosso Senhor Jesus morre, ele ouviu todos os brados da cruz, inclusive esse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, ou disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Ele ouve os 7 brados da cruz. Quando a história termina, ele diz assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E a história, a tradição vão nos dizer que esse homem se converte. E ele se tornou bispo na região da Capadócia e se fez mártir pelo nome do Senhor. O centurião do pé da cruz. Amados irmãos, aperfeiçoado e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E se tornou fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, dependência e obediência, moldadas no caráter do nosso Senhor Jesus. Que fonte de salvação nós temos nele. Agora, Salmo 22, que nós dissemos que iríamos citar para os irmãos, olha a beleza desse versículo, para completarmos esse passo aqui. Você sabe que esse é o Salmo da cruz. E dizem alguns eruditos que possivelmente o Senhor o tenha citado por inteiro enquanto crucificado, já que ele teve 6 horas naquela cruz. Então, o salmo inicia com um dos brados da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E eu queria enfatizar com os irmãos apenas os versos 9 a 11. Escute bem. Contudo, o verso 8 diz: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Você se lembra a exatidão com que isso se cumpriu na história humana do nosso Senhor, não é? Nosso Senhor crucificado. Aqueles que zombavam dele chegaram aos pés da cruz e disseram: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Desce da cruz e creremos em ti, né? Então o verso 9 do Salmo 22, verso 8 diz: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, verso 9, tu és quem me fez nascer. As circunstâncias que já lemos em Lucas 2. E me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Agora escute bem: a ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Versos 9 e verso 10. Versos 9 e 10. De uma maneira muito bonita e clara, mostra esse terceiro aspecto que nós compartilhamos aí. A dependência do Senhor, como ela foi moldada. Se esse salmo se refere à cruz, é evidente que se refere. Se o Senhor o citou na cruz, como parece que foi o caso, veja o que está ocorrendo aqui na memória do nosso Senhor. Ele está adorando Deus, o seu Pai, com essas palavras: a ti eu me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus. Perfeita dependência. Então, queridos irmãos,
Com isso nós concluímos essa primeira etapa desse aperfeiçoar, a palavra aperfeiçoado, né, se referindo ao nosso Senhor Jesus. Agora nós dissemos para os irmãos, e vamos fazer isso, é até aí que vamos hoje, com a ajuda do Senhor, vermos as 7 referências no livro de Hebreus, onde o nosso acesso a Deus é explicitado. E em que aspectos ele é então explicitado? Muito encorajamento para nós, muito alento. O capítulo 6 diz assim, que nós temos uma esperança proposta, nós que já corremos para o refúgio. Lembra-se? Final de Hebreus capítulo 6. Muito alento, muito encorajamento. Nós encontramos nessas 7 menções do termo chegar ou aproximar nas suas conjugações. Acheguemo-nos, aproximemo-nos, chegamos. Todas essas são a mesma palavra com as suas diversas conjugações, né? Então vamos examinar isso, porque agora nós vamos ver o que significou o Senhor ser aperfeiçoado. Já vimos com relação então a Ele mesmo, Ele foi aperfeiçoado, e é isso que temos meditado até aqui. Agora nós vamos ver quanto a nós, o que significou o nosso Senhor ter sido aperfeiçoado. Então, para colocar em uma frase o resumo dos 7 textos que vamos citar: nosso Senhor ter sido aperfeiçoado, quanto a Ele significou o que nós já citamos: sua vontade, seu caráter e sua dependência de Deus. Quanto a nós, resumindo em uma frase, nós nos chegamos a Deus. Essa frase, irmão, nos chegamos a Deus, é uma chave para a Epístola aos Hebreus. Porque se ela apresenta o Santíssimo, um santuário celestial, um véu entre o homem e Deus, o Filho que saiu do lado de lá do véu e veio viver do lado de cá do véu, assumindo natureza humana, vive uma vida, primeiro ele é provado pelos testes, é aprovado, rasga o véu, então ele abre um acesso à presença imediata de Deus para nós. Então o grande encorajamento do livro de Hebreus é: vivamos no Santíssimo, não saia dele. Você não tem outro ambiente, você será um peixe fora da água, porque o acesso ao Santíssimo foi aberto, e esse é o lugar para nós permanecermos e vivermos na presença imediata de Deus, pelo Espírito Santo que em nós habita. Então vamos ver as referências. Capítulo 4, primeiro, verso 16. Hebreus 4,16, a primeira referência. É um dos textos mais encorajadores de toda a epístola. Diz assim, vamos ler desde o verso 14. Tendo, pois, a Jesus, está vendo aí a palavra mais uma vez desacompanhada? Há uma vírgula aí na frente dela, não é? Então a ênfase na humanidade dele. Então é dito que esse Jesus, o homem Jesus, que é o Filho de Deus, né? Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Está vendo o termo céus? Que nós citamos aí, céu e celestial. Uma palavra que aparece em Hebreus 15 vezes, né? Nós já citamos isso aí. Então, céu se refere sempre à presença imediata de Deus. Então diz, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, de novo entre vírgulas. Não está aí por acaso, nada na Bíblia por acaso. A ênfase aqui é, ele é homem, então tentado à nossa semelhança. Não é tentado como sendo Deus, tentado como filho de Deus, tentado como homem porque é homem, tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Aí a primeira menção do termo chegar ou aproximar. Acheguemo-nos, pois, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, porque nós somos pó. Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Então nesse trono da graça recebemos misericórdia. Mas não basta. Não bastaria que o Senhor se compadecesse de nós. Você pode se compadecer de um mendigo e dar uma esmola generosa para ele, R$1.000, não é? Mas ele vai continuar sendo mendigo. Então nós não apenas recebemos misericórdia, Deus não apenas se compadeceu de nós, nós recebemos
provisão, e provisão plena, da sua plenitude, nós temos recebido graça sobre graça. Então, recebemos misericórdia, porque Ele se compadece de nós, de nossas fraquezas, mas achamos provisão para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, não precisamos viver em pecado. Nós podemos ser tentados, porque ser tentado não é pecado. Nosso Senhor foi tentado e não cometeu pecado. Mas, se nos achegamos ao trono da graça, nós temos provisão, graça, para socorro em ocasião oportuna. Você viu a importância da palavra chegar? Se nós não permanecemos diante dele, amado irmão, todas as vezes que a tentação bater a porta, o maior, em todos os níveis, e há muitos níveis em que a tentação bate a porta, né? Para a vaidade, para a soberba, para a arrogância, para a presunção, para a imoralidade, muitas áreas, para a avareza, não é? Todas as vezes que a tentação bater a porta, a pior coisa que fazemos é tentar combatê-la. A única coisa adequada a fazer é nos achegar ao trono da graça. Quando ela bater a porta, você não abre a porta, você diga para a voz que está do lado de fora, dizendo: espere um pouco, vou chamar alguém para te atender. Aproximemo-nos do trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma das maiores estratégias do inimigo é que nós tentemos combater a tentação, porque ele sabe o que existe dentro de nós. O que existe fora, de modo geral, se chama mundo. O que existe dentro se chama carne. Eles são irmãos gêmeos. Mundo, carne. Então a pior coisa que fazemos no combate à tentação é tentar vencê-la. Compreende isso, irmão? Mas Tiago não diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação? Sim, Tiago diz, mas não explica. Hebreus explica. Como que nós podemos suportar com perseverança a tentação? Se nós nos achegarmos ao trono da graça. Se nós não perdermos de vista a face do nosso Senhor, a presença dEle, a comunhão com Ele, Ele é o vencedor. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Não há nada que possa nos fazer tropeçar, se permanecermos diante dEle. Por isso nosso irmão nos lembrou no primeiro tempo: andai no Espírito. Isso, em outras palavras, é a palavra de Paulo para a palavra de João, registrando o nosso Senhor em João 15: permanecei em mim. É a mesma coisa, andai no Espírito, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Então não tente vencer a tentação sem Ele. Não tente, você não é forte o suficiente. Então aí está a primeira menção tão preciosa. Temos diante de nós um trono de graça. Amado irmão, quando nosso Senhor Jesus retornar, Apocalipse 6, que descreve um dos selos que são abertos ali, diz que nobres, reis, poderosos, eles irão clamar aos montes: caiam sobre nós e nos escondam da face do Cordeiro, não é? Quando esse dia vier, qual será o nosso clamor? Bem-aventurados que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Que diferença dos dois clamores? Porque estes primeiros não conhecem a face do Cordeiro. Eles a verão naquele dia, mas eles verão uma face de juízo. Agora nós conhecemos a face do Cordeiro de Deus, nosso Cordeiro. E diante dessa face, nós recebemos misericórdia e achamos graça. Porque para nós esse trono não é um trono de juízo. O será para o mundo, mas para nós é o trono da graça, onde recebemos plena provisão. Então essa é a primeira ênfase do chegar, do aproximar. Capítulo 7 agora é a próxima. Verso 19. Aqui a primeira frase é colocada entre parênteses. Ele está falando sobre Melquisedeque, tipo de Cristo. Maravilhoso capítulo, mostrando esse rei sacerdote, ofícios que nunca poderiam ser exercidos juntos no tempo do Velho Testamento, nunca. Ou era rei ou era sacerdote. Então ele vai mostrar que o Melquisedeque era um rei sacerdote, e então ele é tipo de Cristo. Então no verso 19 ele vai dizer: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma,
Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos. Está vendo aí? Segunda menção. Nos chegamos a Deus. Agora aqui queria, mesmo que objetivamente, explicar algo para os irmãos. Parece que a esperança superior que nos é dada para nos chegarmos a Deus é uma coisa, a esperança superior é uma coisa e chegar a Deus é outra coisa. Mas se formos a outro texto de Hebreus, e é o que vamos fazer agora, nós vamos ver que essa esperança superior que o autor a chama aqui assim, esperança superior, ela não se refere a algo, uma esperança em si, ela se refere a uma pessoa, ao próprio Senhor. Veja, vamos repetir a frase: se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Como nós podemos nos chegar a Deus? Por uma esperança superior. Até aqui, esse texto está bastante limitado para nos ajudar. Que esperança superior é essa pela qual nós nos chegamos a Deus? Volte uma folha aí da sua Bíblia, capítulo 6. Olha esses versos, 18 a 20. Quando Deus faz aquela promessa a Abraão: certamente te abençoarei, te multiplicarei, é dito assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, uma é a promessa de Deus, outra é o juramento de Deus. Deus jurou no capítulo 22 de Gênesis com essa palavra para Abraão. Então, duas coisas imutáveis, promessa de Deus e juramento de Deus, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento, encorajamento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. O autor de Hebreus, como todos os autores do Novo Testamento, né? É um poeta, você não acha? Olha que linguagem linda, irmão. Ele descreve a nós cristãos como aqueles que já correram para o refúgio, não um refúgio. Já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Lá no capítulo 7, 19, nós vemos esperança superior, né? É a mesma, claro. Aqui ele chama de esperança proposta. Mas de novo, que esperança é essa que nos abre então o caminho para Deus? Vamos ver ele explicar. A qual... Olha aí, a qual, esperança, a qual temos por âncora da alma. Nos ajudou um pouquinho mais. Essa esperança proposta, ou essa esperança superior, é uma âncora para as nossas almas. O que mais? Ela é segura, ela é firme, e ela penetra além do véu. Nos ajudou mais ainda. Está dizendo que essa esperança superior, essa esperança proposta, ela está lá, na presença imediata de Deus. Mas será que essa esperança é um atributo? O que ela é? Que é essa esperança? Então agora sim, verso 20. Aonde Jesus, olha aí mais uma vez a palavra desacompanhada, porque está enfatizando, é o homem mesmo. É aquele verbo que se fez carne. É aquele que foi tentado, provado, apertado por tudo e por todos e por todas as circunstâncias. Jesus, como um precursor. Essa palavra na língua original é bonita, fala de um batedor. Você sabe quando aquelas autoridades estão sendo escoltadas, não é? Vão aquelas motos, né, ou carros na frente fazendo a escolta, não é? São os batedores. Essa é a palavra usada aqui. Nosso Senhor Jesus é esse sentinela. Nosso Senhor é esse batedor. É aquele que trilha primeiro o caminho, como dizendo, pode vir, aqui é seguro, pode passar. Precursor. Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, está explicado qual é essa esperança. Não é simplesmente um caminho, não é simplesmente um atributo, digamos assim, né? Essa esperança é a âncora de nossas almas, que é uma pessoa que está além do véu. Essa esperança é Jesus, âncora da alma, além do véu. Então, por isso, o capítulo 7, 19, voltando lá, diz que por causa dessa esperança superior, nós nos chegamos a Deus. Os irmãos se lembram, uma vez, creio que aqui mesmo, procurei ajudar os irmãos com uma figura que vou repetir aqui. Quando um navio está fazendo determinado trabalho no oceano, naquela região, seja lá o que, pescando, sondando o fundo do mar ali, ele lança a âncora, ele tem que ficar ali e ali ele tem que fazer um trabalho. Quando ele conclui, ele, navio, recolhe a âncora e segue seu caminho. Com o nosso Senhor está acontecendo o contrário.
A âncora já está além do véu. O navio com seus tripulantes está aqui, somos nós. As palavras de Hebreus 2:10, muitos filhos. Aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem está conduzindo muitos filhos, essa tripulação do navio. Para onde esse navio vai? Ele vai para onde a âncora já está. Porque não é o navio que recolherá a âncora, é a âncora que recolherá o navio. Muitos filhos conduzidos à glória. Porque ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Então temos uma âncora segura e firme que penetra além do véu. Não há nenhuma chance desse navio ficar à deriva. Onde a âncora está, a tripulação estará, conduzindo muitos filhos à glória. Aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Porque não é um atributo e nem um caminho, é Ele mesmo. A esperança proposta está além do véu, âncora das nossas almas. Então o capítulo 19 encoraja, nos chegamos a Deus. Mais um passozinho. Capítulo 7, 25, irmão, nesse ponto aqui, nós estamos num versículo em que muitos estudiosos do livro de Hebreus chamam esse verso de verso-chave da epístola toda. Pelo menos por um ângulo de abordagem, eu também concordaria com eles, mas há outros ângulos de abordagem que nós teríamos outros versos-chaves. Então, esse verso, capítulo 7, verso 25, diz assim: por isso também, esse Jesus do verso 22, olhe lá, por isso mesmo Jesus, mais uma vez a palavra desacompanhada, enfatizando a humanidade dele, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, verso 25, por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele, e aí está a palavra, se aproximar, terceira vez na epístola, por Ele se chegam a Deus, porque Ele vive sempre para interceder por eles. Verso 16, para nos ajudar um pouquinho mais, desse capítulo 7, olha aí por favor. Diz que nosso Senhor foi constituído, esse sacerdote, não conforme lei de mandamento carnal. Ele nem mesmo era da tribo de Levi. Mas, queria que você notasse aí, verso 16, segundo o poder de uma vida indissolúvel. Esse que vive para interceder por nós, vive e intercede por nós baseado na vida que hoje Ele tem. Porque como homem Ele viveu, como homem morreu, como homem ressuscitou e se tornou então possuidor desse poder de uma vida indissolúvel, que Ele não tinha quando era homem. Ele passou a tê-la, digamos assim, pós-ressurreição. Porque aquele corpo do santo, que não viu corrupção, foi tirado da morte. Então Ele assume o seu sacerdócio celestial e eterno, baseado no poder de uma vida indissolúvel. É a vida que Ele possui e é a vida que nós possuiremos junto dEle, quando estivermos face a face com Ele. Amados irmãos, que epístola maravilhosa, que encorajamento para nós. Então, por causa do poder da sua vida indissolúvel, volte ao verso 25, Ele pode por isso salvar totalmente. E agora aqui, mais uma das muitíssimas vezes em que uma palavra aparece apenas no livro de Hebreus e no Evangelho de Lucas. Aqui está mais uma. Essa palavra traduzida por salvar totalmente, ela aparece apenas em Lucas 13:11. Lucas 13:11. Eu vou te citar a história, porque ela é muito encorajadora. E você anote aí a referência se desejar. Nosso Senhor está em contato com uma mulher enferma. Primeiro, mulher, que na Bíblia sempre aponta para a questão da fragilidade. Pedro diz, tendo consideração para com a vossa mulher como um vaso mais frágil. Então, primeiro, era uma mulher apontando para a sua fragilidade. Segundo, ela estava enferma. Terceiro, não apenas enferma, ela estava endemoninhada. Porque diz que a sua enfermidade era produzida por uma possessão.
possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. Essa é a história de Lucas 13. Olha o quadro, irmão. Não há como ser pior, não é? Toda fragilidade, todo desespero. Uma mulher enferma e possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. Não só isso. Andava ela encurvada, escute essa frase agora, sem de modo nenhum conseguir se endireitar. Ouviu bem essa frase? Esse termo foi traduzido pelo autor de Hebreus com essa expressão totalmente. Muito interessante. Significa que aquela mulher estava numa condição de total miséria. Ela estava encurvada sem de modo nenhum, esse é o termo, traduzido aqui por totalmente, sem de modo nenhum, totalmente. Então estava ali encurvada sem de modo nenhum conseguir endireitar-se. Pois o Espírito Santo toma essa palavra, retirada aí desse quadro, e utiliza aqui em Hebreus 7:25, para se referir àqueles a quem Jesus pode salvar. E é dito, porque Ele tem e vive em um poder de vida indissolúvel, como o eterno sumo sacerdote, e vive para interceder por aqueles que por Ele se chegam a Deus, então são estes que Ele pode salvar totalmente. Quem somos nós? Ou quem éramos nós? Os frágeis, os enfermos, os sujeitos ao príncipe da potestade do ar, e por último, os que de modo nenhum conseguiriam se endireitar. Ou você acha que você conseguiria se endireitar, irmão? Acho que alguns aqui podem ter tido, os que não tiveram, pela graça do Senhor, foram preservados. Alguns se converteram muito cedo, isso é uma grande bênção. Outros não é? Então talvez haja pessoas aqui, irmãos ou irmãs, que tentaram de muitas formas se endireitar, de muitas maneiras. Seja por tratamentos assim ou assado, internações, conselho de família, votos de melhoria, promessas, muitas coisas. Nunca conseguiram se endireitar. Mas um dia conheceram aquele que pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, porque Ele vive para interceder por eles. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Continua sendo verdadeiro para nós e será até que o nosso Senhor venha. Não há nada em nossas vidas que Ele não possa nos salvar, não possa nos libertar. Sejam motivações, sejam inclinações pecaminosas, sejam pensamentos espúrios. Quantos jovens cristãos mesmos passam por essas experiências, não é? Mesmo convertidos. Motivações ruins, pensamentos de suicídio, pensamentos de blasfêmia contra Deus, pensamentos de imoralidade. Quantos jovens cristãos sofrem com sonhos impuros? Quantos, irmãos? O número é maior do que você imagina. Mas pela graça do Senhor, quantos têm experimentado aquele que pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus? Irmão, nosso Senhor Jesus nos salva nos bastidores. Queria pensar com você um pouquinho sobre isso. Efésios 4 é um texto que nosso irmão Sparks chamava de Escola de Cristo. Efésios 4, de 20 a 24. Ele diz assim, quero te explicar o que é salvação de bastidores. Efésios 4, de 20 a 24, diz assim: mas não foi assim que aprendestes Cristo. Não foi assim que aprendestes Cristo. Não de Cristo e nem a Cristo, mas aprendestes Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Qual é a verdade em Jesus? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E aí Efésios 4, 23, esse versículo, diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Não é vos renoveis a vossa mente, isso ele fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas aí não, aí ele fala do espírito do vosso entendimento. É a única vez que essa expressão aparece em todo o Novo Testamento. Então você vai lá estudá-la para compreender. E você vai chegar à seguinte conclusão: o que Paulo está chamando de espírito do nosso entendimento é um princípio de bastidores. Significa assim: nós falamos o que falamos
reagimos como reagimos por causa de um princípio de bastidores, que tem a ver com a nossa história, criação, aquilo que ouvimos, recebemos dos nossos pais, o ambiente em que fomos criados, influências todas que nós recebemos. Quem sabe, em alguns de nós, imagens fortes que foram apresentadas às nossas mentes num momento muito indevido. E elas colaram nelas como um papel de bala, gruda na sola do sapato. E por anos a fio, você não consegue se desvincular daquela memória. Espírito da mente, princípio de bastidores. Você reage de uma maneira e fala de uma maneira e se pergunta: por que eu reagi assim? Por que eu falei assim? Por que eu fiz o que eu não queria fazer? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por que isso funciona assim? Porque nós precisamos ser renovados no espírito do nosso entendimento. Princípio de bastidores. Então, amado irmão, aí está a chave. Jesus pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Ele é o único, não há nenhum outro instrumento. Se houvesse, não há. Só o nosso amado Senhor. Ele pode penetrar no princípio dos bastidores e limpar a sujeira que está ali por trás das cenas. Você lembra que nos teatros antigos, na verdade eu nunca fui a um teatro, não me interessa muito isso, mas eu sei que há um lugar assim como esse aqui, não é? No nível do palco, uma caverninha lá, onde a pessoa que está escondida ali não é vista por você aí, é vista só por quem está representando aqui no palco. Então essa pessoa vai ditar o ponto para aqueles que estão representando, se eles perderem a fala, não é? Então ele está ali acompanhando a fala de cada um, ponto a ponto. Então se alguém deu um branco ali, ele esqueceu a fala, então tem alguém ali que dita o texto para ele poder seguir e passar por cima do branco que deu na mente dele, não é assim? Então tem aquela caverna onde aquelas pessoas estão escondidas. Esse é o espírito da nossa mente. Tem pessoas que estão cantando o ditado ali para nós. Então nós estamos falando, nós estamos fazendo, nós estamos reagindo. E às vezes nem sabemos porquê. E às vezes você se pergunta: mas de onde que vem isso? Eu achei que eu não era assim. E você se surpreende com você mesmo. Mas é isso que você é. E é aí que nosso Senhor pode nos salvar totalmente. Tirar essas pessoas da caverna, colocar todas para fora, expurgar esse ambiente e vir habitar nele. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Que lindo, irmão. Deixar de pensar como pensamos, de agir como agimos, de sentir como sentimos, porque fomos renovados no espírito da mente. De tal forma que num determinado momento nós até podemos surpreender conosco mesmos, mas agora de modo diferente. E Senhor, te sou grato, porque aquilo que faria com que eu fosse para cima dessa pessoa para mordê-la, hoje não mais. Porque teu caráter está sendo formado. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive sempre para interceder por eles. Então, irmão, eu queria te encorajar. Cada um desses ocultos, na caverna e nos bastidores da sua vida, são conhecidos por Ele. E interessa a Ele, cada um deles. Nós podemos às vezes fazer vista grossa a eles, porque são tão feios, que às vezes podemos fazer vista grossa para eles. Nosso Senhor nunca faz. Em Ti, Senhor, está o manancial da vida, e na Tua luz nós vivemos a luz. É assim que Ele expurga esses assaltantes ocultos nos bastidores. Ele pode salvar totalmente. Graças a Deus. Mais uma menção, nós já estamos terminando. Capítulo 10, verso 22. Nosso irmão leu aqui na introdução desse tempo. Olha o contexto. Tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Esse é o além do véu. Esse é o chamado céu, na Epístola aos Hebreus. Essa é a presença imediata de Deus, o Santíssimo. Pelo sangue de Jesus, mais uma vez Jesus
palavra colocada sozinha, enfatizando a humanidade, o trabalho dele como homem, o sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, ou acheguemo-nos. Nós estamos aí em mais uma menção. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, a âncora da alma está além do véu, então entremos e permaneçamos ali. O que é necessário para isso? Primeiro, sincero coração. Por mais infantil que isso possa parecer, mas não é, nós tendemos a brincar de esconde-esconde com Deus, né? Aliás, o nosso primeiro pai também fez isso, escondendo atrás de arbustos do jardim, quando a presença de Deus se manifestou ali, né? Tive medo e me escondi. Pois o encorajamento aqui é que nós tenhamos um coração sem cera, sem cobertura, sem esconderijos, sem máscaras, um sincero coração. Sem isso, nós não conseguiremos permanecer no Santíssimo. O acesso está aberto, mas não conseguiremos permanecer ali, porque o nosso coração não é sincero. Sem cera, sem máscara, sem cobertura diante de Deus. Capítulo 4 diz que todas as coisas estão descobertas e patentes, lembra-se? Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Plena certeza de fé, corações purificados da má consciência, lavado o corpo com água pura. Cada elemento desse é um tópico de meditação, não é? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, por quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos uns aos outros. Todas essas são requisições para que possamos nos aproximar e permanecer no Santíssimo. Não deixemos de congregar, verso 25, então esse é o contexto. A próxima está no capítulo 11, verso 6. Próxima menção do achegar ou do aproximar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Olha que interessante, irmão. Por que o livro de Hebreus não omite essa palavra e diz apenas assim: é necessário que aquele que crê em Deus saiba que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam? Por que Hebreus usa a linguagem daquele que se aproxima de Deus? Porque nós já falamos, essa frase, chegar a Deus, é um tema em Hebreus. Um dos temas mais importantes. Necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Já que nós falamos para os irmãos que o livro de Hebreus, não só ele, mas o livro de Hebreus faz uma separação muito clara entre regeneração e herança. Você está vendo aí mais um exemplo? Não só creem em Deus, mas esses que creem em Deus e se aproximam dele, sabem que Ele é o recompensador dos que o buscam. E hoje pela manhã, estávamos em comunhão aqui com um grupo de irmãos, e só para que isso fique claro, para o benefício de todos nós, assim espero, nunca separemos essa herança, esse prêmio, essa recompensa do próprio Cristo, porque em qualquer sentido isso seria espúrio, em qualquer sentido. Mesmo que fosse o prêmio santo, a herança santa, a coroa de glória, a coroa de vida, coroa de justiça, como são mencionadas, se fosse algo à parte de Cristo, ainda seria espúrio, porque não é o próprio Cristo. Então o que a Bíblia chama de herança, de prêmio, de coroa da justiça, de coroa da vida, são apenas nomes para a mesma coisa, e a coisa é um grau de semelhança com Cristo intenso, para que na revelação da sua glória possamos exercer, escute, irmão, por favor, representatividade com relação a quem Ele é. Representatividade. Na medida em que o caráter de Cristo está sendo formado em nós hoje, é isso que está acontecendo conosco hoje. Como que um pai pode representar bem Cristo? Quanto mais do caráter de Cristo é formado nesse pai, nesse marido, nessa esposa, nesse filho, nessa mãe, nesse irmão. Não é assim? A mesma coisa será na vinda do nosso Senhor. Quanto nós poderemos representar o nosso Senhor? Você acha que todos nós poderemos representá-lo no mesmo nível? Se acha, eu creio que você está enganado. A Nova Jerusalém tem 12 colunas, e o seu nome não está lá e nem o meu.
mas está o dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não é? 12 portas e também 12 pérolas. E o seu nome não está lá, o deles está. Porque são graus distintos de glória, de representatividade e de expressão do nosso amado Senhor. Compreende, irmão? Por isso a Bíblia diz, transformado de glória em glória. Por isso é tão importante que permaneça em nós o santo anseio de que nós sejamos semelhantes a Cristo, aqui, agora, já. Transformados de glória em glória, porque o nível de representatividade que teremos dele na sua vinda será o nível de representatividade que alcançamos na nossa semelhança com Cristo. O que você acha que quer dizer quando Paulo diz assim para Timóteo? Exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade, na linguagem de Paulo, significa simplesmente semelhança com Cristo. Timóteo, se exercite para ser semelhante a Cristo. Exercita-te na piedade. O exercício físico tem o seu valor, mas para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Escute, por favor. Porque tem a promessa da vida, que agora é ser semelhante com Cristo. Agora é bom, é útil. Então tem a promessa da vida que agora é, mas não só da vida que agora é. Mas a piedade proveitosa tem a promessa da vida que há de vir. Combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. O que será que Paulo quer dizer com isso? Timóteo não tem vida eterna? Vai tomar posse do que ele já possui? Você está vendo, irmão? Você fica sem respostas diante dessas coisas. Se você não separar regeneração de herança e entender que herança é semelhança com Cristo. Eu já citei uma ilustração para os irmãos, já estou terminando, vou repeti-la aqui, para você ver como irmãos compreenderam isso. E essa de uma forma até jocosa, digamos assim, mas muito bonita. Acho que você conhece a história. Certos discípulos mais eufóricos de George Whitefield, um grande calvinista, digamos assim, nas suas convicções, né? Um reformado calvinista, um tremendo servo do Senhor, viveu na mesma época, início do século XVIII, 1714 em diante, eles iniciaram seu serviço ao Senhor. Na mesma época que John Wesley, outro tremendo servo do Senhor, santo servo do Senhor, tão usado pelo Senhor. Tinham convicções teológicas muito distintas. Um poderia ser chamado de um reformado calvinista e o outro podia ser chamado de um arminiano. Usemos essas palavras para entender. Então, certa vez, alguns discípulos eufóricos de George Whitefield perguntaram a ele, já que eles entendiam que o Wesley pensava assim, que a salvação podia ser perdida ou ganha e perdida de novo, etc. Então perguntaram a George Whitefield, Senhor Whitefield, você acha que nos céus nós veremos John Wesley? Uma pergunta importante. E George Whitefield respondeu assim, certamente não. Porque ele estará tão perto do trono de Deus e nós tão longe que nós nem mesmo o veremos. Porque George Whitefield reconhecia a vida santa que John Wesley vivia. E ele sabia que em função dessa vida santa, ele estaria tão perto do trono de Deus. E como ele disse, e eles tão longe que eles nem sequer conseguiriam vê-lo. Numa linguagem jocosa, é claro. Você vê o ensino que ele deu? Nós precisamos viver. Não me importa se ele crê assim ou se ele crê assim. O que me importa, em outras palavras, é que o Whitefield está dizendo isso. O que me importa é que vivamos uma vida como ele vive, tão santa quanto ele vive, para que nós possamos estar diante do trono do nosso Senhor. Oh, irmãos, a igreja hoje precisa recuperar essa ênfase. Porque sabe o que acontece? Eu quero ser um pouco ousado aqui, porque eu já estou terminando. E vou correr para casa para não me jogar pedras. De modo geral, os chamados reformados calvinistas são muito soberbos. E eles até mesmo fazem piadas com aqueles que não creem como eles. Porque acham que a sua teologia é a mais elevada, a mais sublime. Mas, irmãos, na vinda do nosso Senhor, o que vai importar não é a nossa teologia. O que vai importar é a nossa devoção ao nosso Senhor Jesus. Devoção ao nosso Senhor Jesus.
Nossa cabeça pode ser uma cabeça enorme de teologia reformada, mas o nosso coração mirrado, porque não há devoção. Não ouviríamos aquela voz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque sempre será pouco. Mas sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, amados irmãos, separemos essas duas coisas. Mas não separemos herança de Cristo. Nossa herança é Cristo. É semelhança com Cristo. E por consequência, representatividade de Cristo. Você já estudou as visitas de Deus a Abraão? De Ur a Moriá? Foram 11 visitas. Ele foi chamado para ser amigo de Deus. Escute isso. Amizade com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Para quê? Só para que fosse um amigo? Deus está solitário e ele quer um amigo? E Abraão é que está solitário, então eu preciso de um amigo? Para que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque Deus chamou um amigo. Companheirismo, intimidade, comunhão tem um propósito. E o propósito é representatividade. Mesma ênfase que estamos dando aí. Como representatividade? A última visita de Deus a Abraão aconteceu em Moriá. Moriá significa visível. O que aconteceu em Moriá? Irmão, o idólatra Abraão de Ur dos caldeus. Imagina essa história desse homem. Você conhece de onde ele foi tirado. Ele foi trabalhado por Deus em uma amizade com Deus de tal forma, e uma semelhança com Deus de tal forma, é o que estamos enfatizando, que ele chegou em Moriá a ser o representante de Deus, o Pai. E o seu filho, representante de Deus, o Filho. E o altar que ele levantou, o representante da cruz do seu filho. E a atitude que ele teve para com seu filho, representando a atitude que Deus tem para conosco, enviando o seu filho, seu único filho, a quem ele ama. Como se chama isso, irmão? Representatividade. Você compreende o peso dessa palavra? Nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Não é só para que nós tenhamos glória, mas é para que nós possamos representá-lo. Não só agora, isso é verdade agora, isso será muito mais verdade na sua vinda, no sentido de amplitude. Pense nisso, irmão, pense nisso. Por isso Paulo diz: a piedade para tudo é proveitosa, e piedade é semelhança com Cristo. É proveitosa para a vida que agora é e para a vida que há de ser. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque suas obras os acompanham. O que isso quer dizer, irmão? Que o Senhor desafie os nossos corações. Hoje nós estamos vivendo diante do trono da graça. Nós não temos nenhuma escusa diante do nosso Senhor. Do que Ele não pode nos salvar? Onde Ele não pode penetrar? Qual o escorpião que Ele não pode matar? Qual o quarto escuro que Ele não pode entrar? Só naqueles que nós não dermos as chaves na mão dEle. Em todos os outros Ele pode. Porque Ele não vai violentar nossas almas, mas Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. E não há coisa mais bendita do que ser salvo totalmente, não é, irmão? Salvo de nós mesmos, temperamentos, humores, personalidades. Uma das frases mais tristes que ouvimos da boca de cristãos, o mundo a gente entende, né? Mas de cristãos é quando vivem um determinado conflito, particularmente conjugal, e vai se buscar dar alguma ajuda, então você escuta a frase assim: eu sou assim. Eu sou assim. Isso significa o outro que me ature ou que me entenda. Quando nós casamos, ele sabia que eu era assim, né? É uma das frases mais tristes, porque aquele que está no trono é capaz de mudar os que são assim, para que sejam assados. Ele vive para interceder por nós. Efraim é um pão que não foi virado, você lembra? Temos que ser assado dos dois lados, para que possamos ser semelhantes a Ele. Isso tem promessa para a vida que agora é. Tem algo mais bendito do que ser semelhante a Cristo, irmão? Tem? Não tem nada mais bendito. Mas tem promessa também para a vida que há de vir, ou que há de ser. Há de vir com Ele, Ele está voltando. Ah, amados irmãos,
Graças a Deus, porque esse trono foi estabelecido, acesso aberto, e nós somos aqueles que foram introduzidos para estar diante dele. Aí só para terminar, não vou comentar nada, quero terminar com essa nota mesmo que já dei aqui, mas você vai ficar com 5 referências só, né? Se eu não citar as outras 2. E a sexta está em Hebreus 12, 18, também é muito bonita. Hebreus 12, 18, o mesmo termo, a chegar, diz assim: ora, não tendes chegado. Olha o chegar aí de novo. Onde que nós não temos chegado? Monte Sião. Nada de clangor de trombeta, nada de anjos falando, não é? Nada de tremor de terra, nada de sentirmos aterrados e trêmulos, não é? Essa atmosfera acabou. Não tendes chegado. Mas agora então a número 7 é a última. Olha o verso 22, é o contraste. Mas tendes chegado. E aí de novo, nosso irmão nos lembrou no primeiro período um pouquinho sobre esse assunto aí do Monte Sião, né? Na Bíblia ele é uma figura, sempre é uma figura, porque a cidade de Davi é uma figura dos remanescentes. É por isso que nesse contexto aí temos chegado ao Monte Sião, diz a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Você viu a expressão primogênitos? Porque está se referindo a um remanescente fiel, vencedor, que então conhece essa realidade de se chegar ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, a incontáveis hostes de anjos e etc. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. Primogênito fala de dupla porção, herança. Você vê que epístola tremenda? As mais solenes advertências, porque ela apresenta os mais altos privilégios. Essa é a epístola aos Hebreus. Então terminamos aqui. Se o Senhor permitir, amanhã pela manhã vamos examinar as menções ao sumo sacerdote, e que também o Senhor fale docemente e de modo encorajador ao nosso coração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos tanto, porque o véu foi rasgado, um caminho foi aberto, e nós podemos não apenas entrar, mas podemos viver no Santíssimo. Suplicamos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos acorde, nos desperte, para que nós reconheçamos a Tua voz em qualquer passo falso que dermos, no sentido de nos afastarmos do Santíssimo. Seja nas motivações mais interiores, nos pensamentos, nos propósitos do coração, que essa palavra viva e eficaz, Tua palavra, ela penetre os nossos corações de tal forma que desnude e separe alma e espírito, e revele, discirna e julgue os pensamentos e os propósitos do coração, para que sejamos, amado Senhor, realmente mudados de vasilha em vasilha. Guarda-nos, Senhor, de qualquer tipo de acomodação, de achar que alcançamos um bom lugar, seja como indivíduos, como famílias, ou mesmo coletivamente. Desafia-nos, Senhor, para a posse da vida que há de vir. Chama a nossa atenção para a herança que nos está proposta, para que olhemos firmemente para o Senhor. Querido Senhor, aumenta em nós o desejo por santidade, por sermos semelhantes a Ti. Suplicamos ao Senhor, mantenha uma ânsia em nossos corações por Ti mesmo, Senhor. Ofusca com a Tua glória as luzes piscantes desse mundo, que não nos conquistem, Senhor. Te suplicamos, salva-nos e salva-nos totalmente. Obrigado porque o Senhor vive no Teu trono para interceder por nós. Louvado seja Teu bendito nome. Agradecidos, Senhor, nós oramos. Amém.